Bem-vindos ao canal A Bíblia Explica. Hoje nós faremos um resumão do capítulo 8 do livro de Daniel. Bem, no capítulo 8, ele vê agora coisas diferentes, acrescentando detalhes às outras profecias. Então, no capítulo 8, ele começa vendo um carneiro, e este carneiro tem 2 chifres. Se você se recorda, no capítulo 7, Daniel viu um urso que era torto de um dos lados, representando, então, que a Pérsia seria mais forte do que os medos. E aqui, a interpretação está no verso 20, onde diz que são os reis da Média e da Pérsia, um chifre mais alto do que o outro. Também no verso 4 deste mesmo capítulo 8, ele fala que ele dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, que foram exatamente os reinos que estavam lá na costela do urso, né? Aquelas 3 costelas que estavam na boca do urso. Os reinos que ele teve que guerrear para então conquistar o reinado, que foi a Lídia, a Babilônia e o Egito. Depois ele vê um bode com um chifre bem notável, e esse bode representa a Grécia. Isso está no verso 21, a interpretação. E este bode, então, ele vem sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, colocando aqui, ao invés das asas muito rápidas, né, que a gente viu no animal anterior, do capítulo 7, agora, então, ele só fala que ele vem sem tocar no chão, porque a sua agilidade seria muito grande. E Alexandre o Grande, ele teve um reino de governar toda a terra, mas muito rápido. Então, Alexandre o Grande, para ter uma noção histórica, ele marchou durante 10 anos, com os seus soldados 16 mil quilômetros, e ele não descansou até ele encontrar a Índia. Mas a Bíblia profetizou também a morte de Alexandre o Grande, neste verso 8, mais uma vez, e no verso 22 a sua interpretação, colocando que em seu lugar saíram 4 chifres. Os 4 chifres foram os que saíram então para governar em seu lugar, que eram os generais que assumiram o poder de Alexandre o Grande, Cassandro, Seleuco, Ptolomeu e Lisímaco. Depois, no verso 9 a 12, ele coloca uma ponta pequena e ele confunde aqui, não é nem confunde, ele coloca misturado tanto Roma imperial quanto Roma papal. E esse chifre pequeno, ele coloca aqui a interpretação dos versos 23 a 25, que era um reino que prosperaria, que destruiria os fortes e o povo santo, que faria prosperar o engano na sua mão, que se levantaria contra o príncipe dos príncipes, características muito parecidas com aquelas que nós vimos no capítulo de Daniel 7. Se você ainda não viu o resumo, veja lá, 10 características que identificam por que é Roma papal. E então, com a conversão de Clovis no ano 496, ele era o rei dos francos, o papado ele encontrou um grande aliado para lutar por seus interesses, e foi quando ele destrói então as 3 tribos bárbaras que não aceitavam o governo então político e religioso do papado. E então agora, com um aliado político, ele consegue guerrear as suas guerras. Veja que França foi responsável pela ascensão do papado no século VI, mas também pela sua queda no século XVIII. Foi a espada de Clovis que deu o poder para o papado, e foi a espada de Napoleão Bonaparte, em 1798, que derrubou o papado. E fala então que ele se fortaleceria, mas não pelo seu próprio poder. De fato, a Igreja de Roma, ela cresceu não por sua própria força, mas apoiando-se no poder do Estado e as ordens do Estado. E fala que ele se engrandeceria até o príncipe do céu, muito parecido com capítulo 7, não é mesmo? Que ele falaria coisas contra o Altíssimo. Então, Jesus é o príncipe do exército de Deus, e foi nos dias de Roma pagã que Jesus, inclusive, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. A morte de Jesus estava aqui também nas profecias, e vai estar muito mais claro em Daniel, capítulo 9. Nos versos 11 a 14, nós vemos 2 fatos, então, históricos que falam aqui. A morte de Jesus, que fala que cessaria o sacrifício contínuo, cessaria então aquele sacrifício de matar o cordeiro representando Jesus, e de fato Jesus ele foi morto exatamente, ele foi colocado às 9 da manhã no horário do primeiro sacrifício da manhã, e ele foi morto às 3 da tarde no horário do sacrifício da tarde, cessando então os sacrifícios diários. O véu do santuário se rasgou e agora então não tinham mais como fazer aqueles sacrifícios. Houve um grande terremoto, inclusive. Bem,
Além deste fato histórico, também está previsto a destruição do templo. E aqui nós temos duas aplicações. A primeira aplicação foi realmente a destruição física do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que Roma imperial destruiu. Mas Roma papal também destruiu o templo. Que templo? O templo então do santuário. Agora a verdade sobre o santuário celestial. Nós temos então que o papado ele desvia, né? Ele coloca um sistema em que desvia a mente das pessoas como a única forma de obter o perdão de seus pecados. Ele faz agora então com que Jesus não precise interceder no santuário celestial pelas pessoas e que ele seja o único que pode dar o perdão pelos pecados, mas ele se coloca no lugar de Deus, se engrandece acima dos príncipes dos exércitos para dizer que ele pode então oferecer o perdão aos pecados. Se você ler em Hebreus 8:1, fala assim: ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra no trono da majestade. Jesus é nosso sumo sacerdote. E também em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele é o único, mas a Igreja Católica coloca mais de 10.000 santos mediadores, sendo que isso então nós entendemos como idolatria, paganismo, romanismo. O sistema papal criou uma religião rival ao cristianismo, o romanismo, e o que ele fez? Verso 11 e 12 fala que ele lançou a verdade por terra e prosperou. Hoje a Igreja Católica é realmente um poder muito próspero, muito conhecido, mas ele teria lançado essas verdades por terra. Veja que nós estamos falando do poder e não dos fiéis. Os fiéis vão ter oportunidade de salvação, todos, de qualquer religião, mas estamos falando historicamente o que a Igreja Católica faria. E então, no verso 13 a 14, Daniel então pergunta aqui até quando, né? E o anjo também, até quando essas verdades seriam lançadas por terra, seriam pisadas, até quando o povo de Deus seria perseguido? E então ele coloca aqui, seria até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O santuário da terra, o santuário terrestre já havia sido destruído. Então nós não estamos falando aqui do santuário terrestre, mas sim do santuário celestial, que foi modelo para o santuário terrestre. Então o que aconteceria? Aconteceria a purificação deste santuário celestial. E o que é a purificação? A purificação era o que acontecia uma vez ao ano, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, onde acontecia o julgamento de Deus no santuário terrestre. Lá, quem tivesse pecado e não tivesse confessado seria ali julgado, e quem também tivesse recebido o perdão também teria então ali o julgamento de Deus como justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós entendemos que esse é o papel de Jesus Cristo e que depois de 2.300 tardes e manhãs seria então o santuário celestial purificado, nós também entendemos que depois de 2.300 tardes e manhãs começaria o juízo de Deus sobre esta terra, sobre as pessoas. Bem, quando começou isso? Nós veremos em Daniel capítulo 9. Estude as profecias.